ruim, né? De resposta do retorno deles? Sim. Não muito, né? Vamos ver o que vai acontecer ainda no próximo mês, assim. Mas ficou muito aquém do que vocês estavam pleiteando? Porque assim, o que a gente quer mesmo é financiamento com taxas de 2% do BNDES. Ah, tá. Que ainda, eu não falo por mim, falo por outras pessoas, que não sou eu que vou recorrer ao financiamento. Certo. Que muitas pessoas estão indo tanto pelo Banco Itaú ou no parte final do financiamento, em vez de cobrar 2%, eles estão cobrando 15%. Entendi. E o financiamento, o governo prometia carência de 2 anos e pagar em 6 anos. Você não encontra isso no final dos financiamentos, né? Então é isso que o pessoal tá correndo atrás. Mas eu não digo por mim, mas eu digo pelos umas 800 pessoas que estão no mercado, professor. Vai ser uma das piores crises que vai ocorrer. Não tenha dúvida, mas isso já é, né? Já é. Sim. Não, mas eu digo assim, teve a crise de 2009. Dizem que tem a crise cada 10 anos. Essa vai ser pior que de 2009. Eu acho que vai mesmo, viu? Eu acho que vai. Sobre direito, até começar a se recuperar todo esse dinheiro que se perdeu com a paralisação das atividades, isso vai levar muito tempo. Eu conversei com alguns amigos que são advogados, né? Tem gente que está devendo desde, digamos assim, a gente pensa que só afetou a classe média, baixa ou classe média, mas afetou desde a classe A à classe E. E todo mundo está dando prioridade para comida e para contas emergentes, que é água, luz, internet. É verdade. Todo mundo. E eu tô com medo, cara, porque é o seguinte, na hora que passar essa fase, a quarentena e tal, vai ter uma disparada de preços que você não tem noção, cara. Mas vai tudo disparar, porque claro, os empresários, eles vão querer recuperar esse período esse tempo todo perdido. E outra coisa, a gente não pode esquecer que o empresariado todo vai ter 13º para pagar no final do ano, né? Então, e outra coisa, eles estão demitindo. E quando você demite, você tem um monte de coisa para pagar, 40% de fundo de garantia. Sim. É muito, muito, muito pesado. Vai chover a fundo trabalhista. Então, justamente, né? Justamente. E para qualquer que seja a alternativa, qualquer que seja a atitude de quem quer que seja, vai perder. Não tem. Não, mas é que nem hoje estava conversando com algumas pessoas, né? Custava o governo, quando já estava essa pandemia em outros países, chegou no Brasil, tá com febre, quarentena, tá doente, tá com sintomas graves, hospital, isolamento. É que ninguém acreditava, né, bicho? Ninguém acreditava que ia ter essa gravidade toda. Estados Unidos chegou a 100 mil pessoas já, né? Pessoas assim. Só que dizem algumas pessoas da área de medicina que esse número nos Estados Unidos é 10 vezes maior e no Brasil 7 vezes mais. Porque tem subnotificação, né? Tem muita subnotificação. Então, E aí, professor, assistiu filmes? Como é que é? Assistiu os filmes que a gente recomendou? Eu assisti daqueles todos lá, como na realidade eu tô correndo pra caramba, porque assim, tô dando um monte, as aulas não pararam, né? Só que assim, eu tenho que preparar, eu tenho que gravar. Aqui com vocês eu não gravo, mas na outra faculdade eu gravo, aí depois eu fico de plantão, e agora tem época de preparar prova. Tô preparando um monte de prova. A prova vai ser do dia 10 ao dia 15 a 18, né? Alguma coisa dia assim? Dia 15 a 19. A nossa aula vai ser dia 19. Então. Hã? A gente está adiantado. Não entendi. Nós estamos adiantados com você. Não, nós estamos mesmo. Porque assim, a gente tem mais a semana que vem de prova, né? Sim, De prova, não, desculpa. Tem mais né? a semana que vem de aula. Aí na semana que vem já é o nosso último ponto. Eu tenho 2 turmas de manhã que cada unidade tem 4 sessões. A de vocês tem 3 sessões. E a gente não teve feriado, nada, né? Não. Então, na semana que vem a gente completa o conteúdo, a gente fecha, a gente termina o conteúdo integralmente, né? Isso é hiper bom e até raro de acontecer
Não Ô, é muito Dudu, mas comum, sabe o não. que eu acho assim? Eu tava vendo a grade, né? O exemplo, essa matéria que eu tive com você Aham, na Unify, eu tô falando isso comprando as grades, né? A aham, gente teve uma matéria de que até mostrei aquele livro de RC que eu te mostrei, que fala um pouco sobre a matéria que a gente já teve na última aula. A aham. gente teve só de matéria de responsabilidade civil, praticamente a gente teve 2 semestres de Na RC. outra faculdade? É. Aí eu É. tava vendo aqui na grade da Anguera, a gente só vai ter RC virtual mais no finalzinho do curso, né? E é algumas Mas horas vocês lá. tiveram responsabilidade civil comigo, né? Vocês tiveram 2 aulas de responsabilidade comigo aqui, né? Sim, sim, Duas só que aulas ou assim, 2 unidades? 2 aulas. é, responsabilidade a gente teve, foi agora que a gente vai ter prova agora. A gente teve É, responsabilidade que o senhor comentou, prescrição é. e decadência. Isso, isso. Mas aí foi ver na grade da Anguera, só vai ter um curso, acho que de 15 horas de RC, só que online. Mas você sabe daqui, não é querendo puxar a sardinha para Anhanguera, não, mas Ah, eu dava numa outra faculdade, aham, eu dei um semestre inteiro de responsabilidade civil, 4 aulas por noite. Então eu ia com o pessoal das 7 horas da noite até as 10:30 da noite, toda ah, semana durante um semestre inteiro. É muita aula para pouca matéria. ah, Por que isso? Porque é o seguinte, a responsabilidade civil, você tem uma teoria geral, né? Uma teoria sim, sim, geral da responsabilidade civil, que é o que é muito importante. Só que aham, depois, quando você vai pegar e aplicar responsabilidade civil nos casos, em cada um dos casos, então, responsabilidade civil do advogado, do médico, responsabilidade civil aquiliana, responsabilidade civil contratual, blá, blá, do dentista, blá, blá, do psicólogo, elas vão se repetindo. Por quê? repetir. Porque a estrutura básica é a mesma para todas, né? Para todas as Ah, profissões e tal. Então entendi. eu percebi isso quando justamente eu dei essa matéria numa outra faculdade durante um semestre inteiro, 4 aulas. Chegou uma hora que eu estava me repetindo e só adaptando tudo aquilo que eu já tinha dito antes em profissões específicas, né? Então ficava bem Aí, chato entendi. o negócio, para falar a verdade, né? Uma coisa que eu achei Tanto legal que da Anguera é depois o eu comentei exemplo. isso com o coordenador de lá, e aí eles É. pegaram e diminuíram de 4 aulas para 2 aulas semanais, porque a responsabilidade civil estava muito Mas uma inchada. coisa que eu gostei da Anguera é que a responsabilidade civil do negócio jurídico vincula bastante com a parte de fraude e falência, né? Da matéria de empresa. Ah, sim, sim, Tem sim. muita É coisa porque na que. realidade, então, mas responsabilidade civil fica vinculado com tudo, né? Com Sim, absolutamente tudo. Porque assim, imagine, fraude contra credores, simulação, dolo, esses defeitos do negócio jurídico de um modo geral vai repercutir em prejuízo, né? E se é, repercute em prejuízo, claro que isso vai ter um corolário processual que é a ação indenizatória, né? sim, Então, verdade. não tem escapatória, né? Não tem escapatória. Bom, Não, mas vamos lá assim, a então. aula do senhor é legal porque assim, as aulas, o senhor coloca slide, vai passando matéria, tudo. E Uhum, a gente consegue acompanhar. Agora, uhum. assim, digamos, seria interessante, não na sua aula, nos outros, assim, que tem professor que vai lá, pega o Vadmec e vai. Mas o que é interessante, que nem o senhor usar slide, ou colocar alguma interação, digamos, quadro na lousa, que alguns professores usam, tudo. Porque, assim, tem aluno que acompanha, consegue acompanhar legal o seu ritmo, né? Uhum. Mas tem professor que a gente tem que correr atrás. Mas eu acho também positivo. Eu me faço uma autocrítica por não usar muito a lei na mão, vade-mecum mesmo. Porque Uhum. eu acho que o legal é você ter a experiência dos alunos, ter os dois tipos de professor. O cara que A fica falando, interação, falando, né? falando e passando no slide, mas é legal ter o professor também que faz vocês mexerem na lei. Porque mesmo que seja, por exemplo, um professor de direito processual penal, por exemplo, que Uhum. fica fazendo vocês lerem o código, etc., a atividade de leitura do código acaba ajudando em qualquer outra legislação, em qualquer outro código, porque a Sim, estrutura sim, formal e racional dos códigos é basicamente a mesma, né? Muda o conteúdo, mas a formatação dos códigos, as estruturas, elas são muito parecidas.
de processo penal a civil, de direito civil a Professor, você CLT, que né? tá dando aula de processo civil, direito civil, essas coisas, na sua análise para a OAB, assim, você acha que está caindo de tudo um pouco na prova da OAB ou tem uma parte específica? Tá caindo de tudo um pouco, de tudo um pouco. Eles estão dando um pouquinho mais de ênfase hoje em dia nas tutelas provisórias. Tutela de urgência, tutela antecipada, tutela incidental, tutela cautelar, porque como teve uma reforma importante com o novo CPC, então eles estão dando um pouquinho de ênfase nessas tutelas, mas não tem uma lógica, não. É meio de sorte, tá? Uhum. Vamos lá então, Idaqui. Vamos! Aula exclusiva! Somos só nós dois hoje, pelo jeito, viu? Bora Ô, Milda, lá. depois assiste com a esposa Ricos de Amor. É um bom filme, viu? Deixa eu anotar aqui, peraí. É um filme Cara, brasileiro. Ricos de Amor? É Ricos de Amor. Você me indicou esse filme da outra Você vez. já? Eu tenho ele anotado lá. Então depois assiste, então. Legal. Eu assisti aquele Garota Interrompida. Não, Garota Esse Interrompida. é a maior de idade do que o menino falou lá, né? Aquele filme lá é bom, hein? É Aquele bom? filme lá. Mas eu vou dizer, se ele aparecer por aqui, eu vou agradecer por ele ter dito que não é bom assistir com a esposa, não, viu? Porque dá umas ideias meio cabulosas. Porque é de ideia de dar os Cara, perdidos. só você assistindo pra você ver, cara. Qual o nome do filme? Assi- É Garota Interrompida. Garotão. Eu acho que é Garota Interrompida. Eu anotei, mas tá lá na sala. Eu não tô com ela aqui. Eu acho que é Garota Interrompida. Garota. Ah, Putz, eu acho que é isso mesmo. É um dos que está de destaque, assim, que a capa do filme é uma loira bem bonita, assim, na cara. Garota exemplar. Garota exemplar. Garota exemplar. você já é Assiste. casado, hein, professor? Não, mas, bicho, quando ele falou, eu achava que fosse sacanagem também. Mas não é, não, cara. Quer dizer, é sacanagem dela, Não. mas é bom filme, cara. Vale a pena. Só que é o seguinte, você nunca mais confia na sua mulher. Bora, Mas e vamos lá, vamos você, a trabalhar. sua esposa? Como que é? Vocês querem ser pai esse ano ainda ou vai só ano que vem? Não entendi, desculpa. Você e sua esposa quer ter filho esse ano ou vai deixar pro ano que vem? Então, eu acho que a gente vai deixar mais para o ano que vem, porque agora esse negócio de coronavírus e de repente tem que ir para Atrapalhou maternidade, tudo, para o né? hospital, eu acho que não é muito indicada, não, sabe? Vamos deixar E, para o ano que e vem. você acredita, professor? O meu amigo ele trabalha no Albert Einstein. Aham. Hoje as cirurgias diminuíram. Porém, o número O ideia é que de tá coração, essas cortando coisas, muito, também diminuiu. a sua ligação tá cortando muito, viu, seu áudio? Seu Não, áudio é resumindo, assim, no Hospital Albert Einstein está tendo demissão. Acredita? dos médicos? Sim, médicos, enfermeiros, porque não tem pessoas para fazer cirurgia. Meu Deus. Meu Sim. Deus do céu. Que coisa, hein? Que ponto que a gente é. E a gente tá falando de Albert Einstein. Imagine os demais hospitais. Imagine. Já pensou? Bom, Sim. vamos lá. Então, Edek, hoje, Vamos. então, na realidade, essa aula aqui era a aula que eu teria que ter dado na semana passada, né? Mas como eu acabei pulando sem querer um tema, eu acabei pulando uma sessão, então aí eu pulei também. Então, assim, só para relembrar, na semana retrasada, nós falamos do tema anterior à decadência, né? Então, a seção da unidade 4 é prescrição, né? Então, prescrição Sim. como sendo a perda do direito de processar alguém em razão da. Desculpa, a prescrição como um fato jurídico, né? Que comete a pessoa autora de uma eventual ação a perda da pretensão de exigir algum cumprimento da outra parte, né?
é bom que a gente deixe claro que não é a perda do direito de ação. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu já vi muitos, inclusive professores falando, né? Prescrição é perda de direito de ação. Não, não é, não é. Porque como o direito de ação é um direito fundamental, o direito de ação fica preservado. O que acontece é que ele perde o direito à pretensão, né, de exigir. Tanto que ele pode promover a ação de um direito prescrito, ele pode normalmente, o que ele não vai conseguir é a resposta que ele pretendia do judiciário, justamente porque o juiz vai dizer, olha, desculpa, eu julgo totalmente improcedente, ele julga o mérito da ação, inclusive, né? Eu julgo totalmente improcedente a ação pela caracterização da prescrição, né? Que é justamente essa perda da pretensão. Então, a gente falou da prescrição, falamos dos prazos, né? Quando tem suspensão, interrupção do prazo de prescrição, quando que não corre a prescrição, os prazos previstos no artigo 205 e 206, então tudo isso a gente viu na penúltima aula, né, que deveria ser a última. Hoje, a gente vai falar sobre decadência, tá? Então, assim, só queria fazer uns comentários antes, que é o seguinte, um dos motivos de maior complexidade, de maior dificuldade no estudo da decadência é o fato de que a decadência e a prescrição, em que pese eles sejam institutos diferentes e causem efeitos diferentes, na prática o leigo não vai ver diferença nenhuma, né? Aliás, eu já ouvi até alguns doutrinadores dizendo que não há diferença mesmo na decadência e na prescrição. Por quê? Porque, embora a prescrição seja a perda do direito de exigir e a decadência seja a perda de um direito potestativo, que a gente vai ver daqui a pouco, no final das contas, tanto num caso quanto no outro, existe para essa parte que teve o direito prescrito ou decaído a falta do direito, né? Ela perdeu o direito de uma forma ou de outra. Eu até entendo esses doutrinadores, mas eu acho que eles tratam esses dois institutos de uma forma muito simplista, até porque muitos efeitos eles são visíveis e eles são importantes, e a gente vai ver no quadro em seguida aqui, tá? Bom, então vamos lá. Ok, a prescrição fulmina o direito de pretensão, né? Fulmina a pretensão do sujeito de querer uma prestação jurisdicional. Mas, primeiro, o direito de ação ele fica intacto, porque o direito de ação é um direito fundamental e não tem nada a ver com a pretensão de uma determinada coisa, né? Tanto que ninguém vai proibi-lo de promover uma ação em que pese a sentença dessa ação não vai satisfazer o desejo do autor, né? E também não elimina a decadência, né? A prescrição não elimina o direito subjetivo. E aqui tem um efeito muito importante, que é o seguinte: imaginem que eu tenho. Imagina que eu comentei na aula passada que. Caramba, sem querer eu coloquei. Cadê? Ah, tá aqui. Eu comentei na aula passada que os advogados prestam seus serviços, né? Assinam seus contratos de prestação de serviços e de honorários, e quando ele deixa de receber, ele tem um prazo prescricional de até 5 anos para promover uma ação de cobrança, uma execução contra esse seu cliente inadimplente. Então, é um prazo prescricional, porque está previsto no Estatuto da OAB como sendo um prazo prescricional. É um direito de ação. Se ocorrer a prescrição desse direito do advogado, o que acontece? Ele não tem mais a via processual para cobrar o seu cliente. Só que como o direito subjetivo fica intacto, ou seja, ele continua sendo credor do seu cliente, o que acontece é que, se o cliente vier e pagar esse valor de forma voluntária para o advogado, mesmo depois da prescrição, esse pagamento ele é totalmente válido. Ele é totalmente válido. Por quê? Justamente porque, como se trata de um prazo prescritivo, o que foi eliminado é a pretensão judicial de se cobrar.
mas a dívida em si, o crédito em si, ele fica intacto, né? Não é fulminado, ele não desaparece. Então, a qualquer momento, se, claro, o cliente fizer o pagamento, ele poderá fazer o pagamento, estará fazendo o pagamento dentro da lei. Ele está cumprindo com a sua obrigação. Por quê? Porque ele era um devedor, né? E, aliás, tem uma outra coisa interessante quanto a isso da prescrição. Se por um acaso eu deixei de cobrar um cliente lá, já faz 6 anos, por exemplo. Então, já faz um ano que o meu direito está prescrito. Se o meu cliente me pagar o valor, tal qual avançamos, eu dou uma quitação para ele do pagamento, eu recebo o pagamento e está tudo ok. Se esse meu cliente descobrir depois, por alguém que comentou com ele, que ele não precisava ter me pago esse valor, porque eu estava com o meu direito prescrito, ele não tem direito à recobrança do meu valor, da minha dívida. Ele não pode promover uma ação de repetição do indébito, por exemplo. Por quê? Porque ele devia. Não é que ele pagou uma coisa que ele não devia mais. Não, ele devia. Eu só não tinha a via processual para exigir o pagamento. Mas uma vez que ele pagou de forma voluntária, agora quem não tem mais a via de recobrar essa dívida é justamente ele. E ele não tem essa dívida por quê? Porque ele me devia mesmo. A prescrição não tirou o meu direito subjetivo ao crédito que me era de direito. Tá bom? Tudo bem, Deck? Não entendi. Como que essa parte de, digamos, que o senhor comentou, de passar do prazo de prescrição? Mas exatamente o que, por exemplo? Não, vou repetir. Eu tenho 5 anos. Aí isso. Depois tem uma outra parte que pode cobrar. Não, é assim, ó. Eu tenho um contrato de honorários assinado com 2 testemunhas bonitinho. Tá lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. 5 anos depois da data da assinatura desse contrato, o que aconteceu? Prescreveu o meu direito. Então, eu não posso mais cobrar judicialmente o meu cliente. Mas, como se trata de um prazo prescritivo, o que acontece é que eu ainda continuo sendo credor dele. Eu continuo sendo credor dele e ele continua sendo meu devedor. O que eu não tenho mais é a via judicial para cobrar coercitivamente, justamente por conta da prescrição, né? Mas a relação creditícia eu ainda possuo. A ponto de que, se ele resolver me pagar voluntariamente depois da prescrição, ele pode fazer e, aliás, ele deve fazer. Acontece que ele não precisa fazer. Por que ele não precisa fazer? Porque se ele não me pagar, eu não tenho como cobrá-lo judicialmente. Agora, se ele me pagar voluntariamente, ele está me pagando bem, ele está me pagando corretamente. Por quê? Porque o meu direito subjetivo ainda existia, né? Então, esse é o primeiro ponto, ele pode me pagar. Se depois, por exemplo, aí você chega para ele, né? Você sabe das aulas da prescrição, e você fala assim, pô, você é burro, meu. Você não precisava ter pago o professor Renato. Ué, por quê? Porque ele tinha o direito dele prescrito. Ele não tinha mais como te cobrar judicialmente. Você pagou de bobeira. Por quê? Porque se você não tivesse pago, ele jamais poderia exigir esse pagamento de você. Aí ele vai dizer, então tudo bem, então eu vou pedir para ele me devolver o dinheiro. E se ele não me devolver o dinheiro, eu vou entrar com uma repetição do indébito. Porque ele vai dizer, repetição do indébito é uma ação que obriga o réu a pagar, a devolver o dinheiro em dobro, quando o autor não era obrigado a pagar, né? Ele não tinha mais a obrigação de pagar e ele paga porque foi cobrado, etc. Então ele poderia eventualmente dizer, então eu vou entrar com uma repetição de indébito, porque eu paguei e paguei mal. Mas aí a verdade é que ele não pagou mal. Não pagou mal. Por quê? Porque ele devia efetivamente. Como ele devia efetivamente e a prescrição só me tirou a possibilidade de exigir judicialmente, agora quem não tem mais a via judicial para me cobrar é ele. Porque ele não pode exigir de mim a devolução do valor. Por quê? Porque esse valor que ele me pagou efetivamente era devido. Entendeu? Entendi.
Claro, ele pode até entrar com o processo, mas o juiz vai dizer o seguinte: não, filho, você pagou, pagou bem. Não precisava ter pago. Não precisava, por quê? Porque ele tinha. Ele não tinha, o réu não tinha a via processual. Mas agora que pagou, você simplesmente cumpriu extemporaneamente uma dívida que você tinha com o advogado. Pagou e está bem pago, acabou. Então é aí que tá, né? Ele não precisaria ter pago porque eu não tinha como cobrar judicialmente. Mas como ele me pagou, ele não fez mais do que a obrigação dele. Cumpriu com a obrigação dele. Tá bom? Tá bom, combinado. Então, uma outra coisa aqui que é importante é assim, toda vez que a gente ouvir a expressão decadência ou caducidade, o direito dele caducou. Essa expressão de caducidade ou de caducou se refere à decadência, tá? Não à prescrição. E a decadência é, entre aspas, né, figurativamente, é a morte do direito do interessado, em razão da sua inércia, por não ter utilizado uma prerrogativa legal no prazo previsto em lei. O que significa dizer é que se a prescrição é a perda do direito de pretensão judicial da coisa, a decadência é a perda de um direito material previsto no Código Civil de forma esparsa, né? E que tem a ver com o que a gente chama de direito potestativo. O que é o direito potestativo? O direito de pedir, o direito de requerer, o direito de exigir um ato da outra parte, mas não um ato judicial, um ato material mesmo, um ato legal, um ato previsto no Código Civil, tá? Vai ficar mais claro quando a gente der os exemplos na próxima tela, tá bom? Um detalhe aqui é, quanto aos prazos prescricionais, os prazos prescricionais, eles estão prescritos lá no artigo 205, 206 do Código Civil, como a gente viu na semana retrasada, né? E a regra geral dos prazos prescricionais é prazo de 10 anos. Ou seja, toda vez que não houver uma regra, uma prescrição, um prazo específico de prescrição para quaisquer direitos, de um modo geral, então o prazo geral é de 10 anos, né? Nós vimos na semana Professor, passada que a lei tudo prevê prazos de contrato 1, de 2, de 3, de 5, de 4, de 5 anos. Fora desses prazos do artigo 205 e 206, fica valendo a regra geral de 10 anos. Oi, Deck. todo contrato é necessário ou é obrigatório o prazo prescricional ou não? Se é necessário constar? É porque assim, eu vejo isso nos contratos que eu vejo de seguro, de RC, de condomínio, existe lá um prazo prescricional. Mas não é todo contrato que existe esse prazo, correto? Não, e outra coisa, esses prazos prescricionais que constam do contrato são exatamente os mesmos prazos que constam da lei. Nem precisaria constar. Não é obrigatório constar. É obrigatório constar prazo decadencial contratual. Aí tudo bem, quando as partes fazem alguma obrigação e tal, e deixam alguma obrigação atrelada, elas podem convencionar um prazo decadencial no contrato. Mas aí é prazo decadencial e a lei permite que as partes voluntariamente estabeleçam prazos decadenciais. Prescrição não. A prescrição ela deve ser estabelecida por lei sempre. O que acontece é que muitos contratos inserem cláusulas de prescrição no contrato, mas é só uma repetição daquilo que a lei já estabelece. Eles não estão inovando em nada. Eles estão repetindo o Código Civil. Tá? Entendi. Muito bem. Que mais que tem importante? Então assim, prazo prescricional, eu tenho lá artigo 205, 206, só está lá, né, os prazos de prescrição no Código Civil, e a regra geral é que o prazo seja de 10 anos. Os prazos decadenciais já são diferentes. Por quê? Primeiro, porque eles são previstos de forma esparsa no Código Civil, eles são previstos no direito contratual, direito sucessório, direitos reais. Então, eles são previstos de forma esparsa
e geralmente eles vêm acompanhando da própria disposição normativa que prevê o direito. Então, assim, para dar um exemplo, direito de preferência. Aí a lei vai dizer o que é o direito de preferência e em que contrato, por exemplo, cabe. Aí, beleza. Aí, um dos parágrafos vai dizer o seguinte: o direito de preferência prescreve, o direito de preferência caduca em 1 ano e 1 dia, ou em 2 anos. Então, essa previsão da decadência, uma das formas de eu identificar se é um prazo decadencial ou se é prescricional é o fato dele estar fora daquele rol de exemplos do artigo 206. Tá bom? Tá bom. Agora, eu acho que vai ficar mais claro, espero pelo menos que fique mais claro, aqui, ó, nesse quadro aqui da professora Jéssica, tá? O que ela fez? Ela fez duas colunas mostrando as diferenças entre o prazo prescricional e o prazo decadencial, tá? Então vamos ver quais são essas diferenças. Bom, primeira coisa que a gente já falou é a prescrição extingue a pretensão. Dizer que extingue a pretensão extingue o direito de se exigir processualmente do devedor, né, do devedor a sua conduta. Então, seja o devedor de uma conduta de fazer, de dar, de pagar ou de se abster, prescrição é isso. No caso da decadência, extingue o próprio direito material. Então, se na prescrição eu não tenho mais a via processual para exigir o direito, no caso da decadência, eu perco um direito que eu tinha a meu favor. Só para dar um exemplo, direito. Você já teve direitos reais, ou Idec? Acho que você teve comigo, Já tem, inclusive, né? professor. É verdade. Então, assim, não sei se você vai se lembrar das ações de reintegração de posse velha, posse nova. Quem foi do último semestre, né? Então, justamente. Então, assim, tá bem fresquinho na sua cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que foi invadido, eu posso promover uma ação de reintegração de posse. Maravilha. Agora, veja só a questão da decadência. Se eu promover essa reintegração de posse em menos de ano e dia, eu tenho o direito de promover essa ação, essa reintegração de posse e seguir nessa ação de reintegração de posse comigo na posse do imóvel invadido. Então o juiz vai mandar os caras saírem, vai reintegrar de forma cautelar, né, de forma antecipada essa posse, e eu vou ter a disponibilidade de ter a posse direta desse bem, enquanto eu discuto a reintegração de posse, se eles tinham direito, se eles não tinham, enfim. Mas a posse está comigo, o autor. Se eu promover essa ação em mais de ano e dia, eu tenho a caducidade do meu direito de poder acompanhar o processo de reintegração de posse na posse da coisa. Por quê? Porque agora quem tem esse direito são os réus ou o réu que está na posse que eu julgo ilícita, né? Então veja, esse prazo de ano e dia, mais de ano e dia, menos de ano e dia, são prazos decadenciais, por quê? Porque geram para mim, que pode gerar para mim a perda de um direito potestativo, direito de pedir. E nesse caso, qual é o direito de pedir? É o meu direito de pedir que eu acompanhe e que eu promova e continue promovendo a ação de reintegração de posse com os invasores longe da posse do meu imóvel e com a posse reintegrada provisoriamente para mim. Então, assim, se eu promovo essa ação em menos de ano e dia, eu tenho esse direito para mim. Eu peço e eu tenho esse direito para mim. Se eu promover essa ação em mais de um ano e dia, eu continuo tendo direito à ação de reintegração de posse. Isso não me é tirado. O que eu perco é o direito de requerer que os réus respondam ao processo fora do imóvel. Por quê? Porque eu tive a decadência do meu direito potestativo dentro desse ano e dia. Tá bom? E aí, Professor, veja. Oi, pois não. no caso, assim, a gente está falando de prescrição e decadência. Quando é uma reintegração de posse, às vezes o juiz vai pedir algum documento, ou o advogado entra depois que já protocolou a ação. Nesse caso, tanto prescrição como decadência,
eles vão contar os dias quando foi protocolado a ação, ou vai ter aquela parte que a gente aprendeu na última aula, que vai contar o prazo desde quando se deu início ao protocolo da ação? Não, na realidade é o seguinte, você está falando desse prazo de ano e dia, né? Isso. Prazo de ano e dia. Então, esse prazo de ano e dia, ele é contado a partir do conhecimento do autor da posse injusta do réu. Então, veja, e aí é uma questão de se provar. Como que eu vou provar isso, né? Então, assim, o prazo de ano e dia para eu ter o direito de promover uma ação de reintegração de posse e requerer ao juiz que ele retire os invasores do meu imóvel, o prazo de ano e dia, ele começa a contar do dia em que o proprietário ou possuidor, enfim, legítimo, ele tomou conhecimento da invasão. Então, é a partir desse dia que começa a contar o prazo decadencial de ano e dia. Claro que você vai me perguntar, mas professor, como é que eu sei? Como é que ele vai conseguir provar isso? Esse é um problema do autor, mas ele tem que provar de alguma forma. Geralmente a Através gente de vizinhos, fotos. então, por meio de foto, por meio de testemunha, né? Por meio de fotografia, por meio, às vezes, de gravação. Então, o cara coloca um celular no bolso e diz assim: Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês são os proprietários? Não, nós não somos os proprietários, não. Essa casa estava vazia, estava abandonada e a gente está morando aqui. Ah, puxa vida. Desde quando vocês estão aí? Pronto. Aí o cara fala: a gente entrou ontem. Pronto, eu tenho uma prova de que eles entraram ontem. E a partir de ontem é que vai começar a contar o prazo de ano e dia. Entendi. Tá bom? Muito bem, então essa é a primeira diferença. Segunda diferença: prescrição está ligada a direitos subjetivos, atingindo ações condenatórias. E é exatamente isso, né? Então, assim, no caso do contrato lá de honorários, o que eu perco? Qual é a pretensão que eu perdi? A minha pretensão de exigir o pagamento daquele cliente inadimplente. Eu quero que o juiz condene o cara a pagar a quantia que ele me devia, com correção monetária, multa, juros, honorários de sucumbência, custas processuais e tudo. Então, na prescrição de 5 anos que eu comentei, a perda do direito de promover essa ação condenatória. No caso da decadência, a perda que eu comentei agora é de direito potestativo, ou seja, é a perda do direito de eu requerer alguma coisa, a perda do direito de eu pedir alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos depois, mas aí eu vou aproveitar. Meu Deus. No caso de retrovenda. Retrovenda. O que é retrovenda? É uma cláusula que eu coloco, que eu insiro no contrato de compra e venda para obrigar o comprador a, dentro de um prazo prescritivo de 3 anos, se ele vender para terceiros, melhor, desculpa, retrovenda, que dentro de um prazo decadencial, tá? Falei prescritivo, mas é decadencial. Dentro de um prazo decadencial de 3 anos, eu tenho direito, eu, vendedor, tenho o direito de recomprar esse imóvel. Olha que coisa interessante, desde que eu insira essa cláusula de retrovenda e, obviamente, desde que o comprador aceite. E Então, o que também tem uma acontece? cláusula, professor, Oi? também tem uma cláusula que se você comprar por exemplo, eu te vendo um restaurante, aí eu posso colocar na cláusula que você não pode comprar esse restaurante durante o prazo de tantos anos também. Nesse... Dentro do direito empresarial, né, você está dizendo? Isso, mas também entra nessa parte, né, de prescrição. Exatamente. É uma cláusula que eu insiro no contrato. O contrato está lá feito, mas eu insiro no contrato isso. Então, o que acontece? Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, até 3 anos, o comprador do meu imóvel, ele fica na expectativa de eu requerer o imóvel de volta através de uma recompra. Por isso que a gente chama de retrovenda, né? Eu vendi para o cara e agora o cara vai retrovender para mim porque eu me utilizei daquele direito de pedir a venda novamente para mim. Agora, passados esses 3 anos, o que acontece com esse meu direito de pedir? Ele decai.
ele caduca. O que acontece é que aquela cláusula de retrovenda que eu inseri no contrato, ela simplesmente perde totalmente a eficácia. Então ela continua no contrato, tá lá escrita, mas depois de 3 anos, como eu não me utilizei desse meu direito potestativo, ela simplesmente caduca, fica sem nenhum efeito. É por isso que a gente chama de prazo decadencial também, né? Beleza? Outro exemplo, outra diferença. Prescrição. Os prazos são todos estabelecidos na lei e apenas na lei. Prazo decadencial. A lei prevê de forma esparsa no Código Civil, como eu comentei, mas ela também pode ser estabelecida por convenção entre as partes. Então, a decadência passa a ser convencional, né? Geralmente é muito raro haver decadência convencional, é muito raro, né? Mas às vezes essas decadências convencionais têm a ver um pouco com o aumento do prazo das decadências, aumento ou diminuição do prazo das decadências já legais previstas, né? Então, nada impede, por exemplo, nesse caso da retrovenda, nada impede que as partes estabeleçam que o prazo de retrovenda baixe de 3 anos para 1 ano. Então, aí passa a ser uma convenção, uma decadência convencional e fica valendo o contrato e a lei não vale mais para esse contrato especificamente, né? Muito bem. Ixi, caramba, eu acho que eu vou começar a pegar resfriado aqui. Meu nariz está entupindo. Bom, prescrição deve ser Professor, chá conhecida... de limão, 1 minuto no micro-ondas, e se você tiver muito ruim, Cobertor é bom, né? não, é chá de limão. Chá de limão sem açúcar, 1 minuto. E depois, se não tiver resolvendo muito efeito, sabe a S adulto? Sim, sim, sim. Toma um a cada 8 horas. Ah, bom saber. Tomara que não seja resfriado, mas agora eu tô falando com você, eu tô sentindo meu nariz tapando. Mas vamos embora. Vamos tocar. Bom, então, prescrição, ela deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, né? A decadência legal, ela também deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, né? Tanto que prescrição e decadência são duas formas de se extinguir um processo com a resolução do mérito de forma antecipada. É uma coisa que acho que vocês talvez já tiveram em processo civil, né? Agora, se por um acaso houver uma decadência convencional, aí o juiz não pode reconhecer. Não pode reconhecer. Aí ou se Em qual renuncia. situação, professor? Oi? Em qual situação essa decadência? Um exemplo. Decadência convencional, você está dizendo? Isso. Por exemplo, isso que eu vou dizer, isso que eu vou falar, não vale para contrato de consumo, tá? Só vale para contratos civis. Então, por exemplo, a gente faz um negócio qualquer, né? E eu voluntariamente digo o seguinte: olha, se você. Quanto que você quer na venda do seu automóvel? Eu quero 50 mil reais. Tudo bem. Se você me vender por 40 mil reais, eu renuncio ao meu direito de de reclamar judicialmente. Olha só, eu renuncio ao meu direito de ação de reclamar judicialmente, por quê? Porque pode ser que o teu carro tenha qualquer problema. Eu renuncio desde já ao meu direito de promover essa ação. Então, o que que acontece nesse caso? Nesse caso, como não se trata de uma relação de consumo, como se trata de uma relação civil paritária, eu, a fim de ter uma vantagem econômica, eu posso estabelecer no contrato, obviamente, né, desde que eu não seja lesado, desde que eu não incorra em erro, desde que eu não esteja cometendo um dolo e nem tendo sofrido um dolo, né, eu posso promover. Eu posso promover, renunciar ao meu direito, não, desculpa, eu estou falando de decadência. Eu posso estabelecer que, se tiver qualquer problema, eu renuncio ao meu direito de promover uma ação na metade do prazo estabelecido para a prescrição. Olha só, esse é um direito decadencial, de decadência convencional que eu tenho. Então, veja, qual é o prazo de prescrição? Sei lá, 5 anos.
Então, assim, eu estabeleço que eu deixo de fazer, eu deixo de ter o direito de promover qualquer ação em 1 ano e meio, por exemplo. Então, aí eu estou lidando com uma decadência convencional, porque eu abri mão de um direito potestativo, né? De um direito de pedir potestativo no contrato. Então, aí eu vou ter uma decadência convencional que é livre para as partes estabelecerem contratualmente. Tá bom? Não é muito utilizado, tá? Para falar a verdade. Não é muito utilizado, mas tá aí, né? Uma outra diferença importante é o seguinte, ó, prescrição, ela não corre contra determinadas pessoas. Então, por exemplo, não corre do filho em relação ao pai e do pai em relação ao filho, enquanto existir o poder familiar entre eles. Não corre entre tutor e tutelado e tutor, e também contra curador enquanto tiver a relação de tutela. Não corre entre cônjuges, ou fica suspenso entre cônjuges, né? Então, a prescrição tem essas possibilidades de não correr ou de ser suspenso ou interrompido para algumas pessoas. No caso da decadência, em regra, a decadência não tem impedimento, nem suspensão e nem é interrompida. Geralmente, poderá haver um impedimento, suspensão ou interrupção no caso das decadências convencionais. Então, por exemplo, uma decadência que é uma decadência legal, que é, por exemplo, da retrovenda, direito de preferência, eu posso estabelecer um prazo de suspensão, por exemplo, no contrato. Por exemplo, por quê? Porque, por exemplo, eu assinei um contrato com alguém, um contrato de usufruto de um bem imóvel, por exemplo. Maravilha. Só que quando eu vou começar a fruir desse imóvel, eu sou convocado para fazer um estudo, sei lá, nos Estados Unidos. É um prazo de usufruto de 10 anos, só que eu vou ficar, no primeiro momento desse contrato, fora do imóvel. E aí, o que, que eu posso, então, combinar no proprietário, né, que é o proprietário do imóvel? Eu posso pedir podemos combinar que o prazo de decadência para eu aceitar ou para eu não aceitar o usufruto, ou para eu requerer alguma coisa no usufruto, por exemplo, contratos acessórios, alguma coisa, ele fique suspenso até o período em que eu volte. Então, aí o prazo decadencial para eu requerer alguma coisa em favor ou em meu favor para o no proprietário, ele pode ser interrompido, mas isso é uma regra específica de uma decadência convencional, tá? Eu sei que não é muito fácil entender isso assim logo de cara, mas talvez fique mais claro na hora que você rever a aula. Tudo bem, Edek? Eu pensava que a prova ia ser na próxima semana. Ele já fez um resumão no final de semana e já dá para entender melhor prescrição, decadência. Então, mas sabe qual o problema do resumão? Porque, assim, eu acho que é melhor na semana que vem, na próxima semana, que seria uma semana de resumão, vocês assistirem de novo as aulas, porque as aulas estão todas gravadas, né? Elas estão todas gravadas. Então, assim, o que eu pretendo fazer O bom do online é que dá para ver as aulas, né? Bem gostoso. Uhum. Então, o que eu quero fazer, ideia, é o seguinte, na semana que vem é aula normal, porque eu tenho que terminar mesmo a matéria, não tem jeito. Mas a outra semana não é prova ainda, né? Deixa eu ver o calendário. Na outra semana é prova daquele que não faz da B2 EAD, né? online. Isso. Aí não vai ter aula. Mas aí já não tem aula. Então, assim, a semana que vem aula normal, do dia Já é a última aula já. Tá, é verdade, estou vendo aqui. Então, assim, a semana que vem normal, aí depois na outra semana, do dia 8 ao 12, não tem mais aula, né? Isso. Então, daqui não tem jeito, eu vou ter que terminar eu vou ter que terminar semana que vem essa matéria. Mas o que você pode fazer, e os outros alunos podem fazer, aliás, deixa eu ver se tem mais alguém com a gente aqui. Não, quem estava tentando entrar era a Verônica, mas ela não conseguiu. Não conseguiu, né? Eu não Não. tinha, é que quando eu tô com a tela aberta aqui, eu não consigo enxergar vocês.
Eu não consigo saber quem entrou, quem não entrou. Então, IDEC, o que eu posso fazer é o seguinte, eu dou uma aula, porque semana que vem, se não me engano, a aula vai ser curtinha, porque eu acho que o tema é bem resumido, na semana que vem. Uhum. Aí, depois da aula, eu fico à disposição para vocês tirarem dúvidas, né? Mas Tranquilo. com as aulas todas gravadas, não tem motivo de fazer um resumão, porque eu vou ficar só falando superficialmente de tudo. Ah, não, E não, professor. O que eu quis comentar é que no final de semana eu fiz um resumo para entender a matéria, entendeu? Aí, você fez? Ah, sim. Ah, maravilha. Ah, não, agora entendi. prescrição, Maravilha. Não, aí decadência, beleza. prazo de 3 anos, 10 anos, essa Não, parte. sim, sim, sim. Não, então, aí a semana que vem, qualquer dúvida que você tiver, ou a semana que vem, ou por e-mail, que você tem o meu e-mail, pode mandar as dúvidas para mim que eu respondo, tá? Eu acho, então, que desse quadro comparativo. Ah, não, a gente. Então, só para terminar o quadro comparativo aqui. Prazo de prescrição, o prazo geral de prescrição é de 10 anos, né? Então é o prazo geral, mas a gente tem os prazos especiais, que é aquele previsto no artigo 206, né? 1, 2, 3, 4 anos e 5 anos. Beleza, isso prescrição. Os prazos de decadência não são padronizados, né? Não tem um prazo geral de decadência. O que tem é um prazo para anulação do negócio jurídico, e aí sim é um prazo geral. Não é um prazo de decadência, mas é um prazo de anulação do negócio jurídico que é de 2 anos, a contar da celebração da convenção. Mas é o que mais se aproxima de uma padronização do prazo decadencial. Em tese, a gente não pode dizer que existe um prazo geral de decadência, mesmo porque esses prazos de decadência, eles são todos distribuídos no Código Civil, né? Então, eles às vezes são contados em dias, em meses, às vezes em anos, né? Ano e dia, que nem o caso da reintegração de posse, do tal do ano e dia. Então, eles são previstos de forma bastante, em vários dispositivos diversos do Código Civil, tá? Então, assim, se a professora Jéssica, ela fez esse quadro, e é um quadro que é o que mais a gente consegue aproximar de diferencial entre prescrição e decadência, para mostrar que aqueles doutrinadores que são a minoria, na realidade, que dizem que não tem diferença ontológica entre prescrição e decadência, porque tudo é perda de direito, eles têm uma pequena razão, mas não tem razão total, não, né? Tem diferença sim. Então, aqui, Deck, nesse quadro aqui, é só uma pequena explanação do quadro anterior, né? Então, é só um resumão do quadro anterior, tá? Não tem nada de inovação aqui. Agora, esse quadro é interessante, porque o que eu fiz aqui? Eu peguei 2 exemplos de prescrição e 2 exemplos de decadência práticos, 2 exemplos práticos que é muito comum de acontecer, e mostrando o diferencial de cada um, né? Então, olha só. Primeiro exemplo de prescrição. Sócrates sofreu ferimentos em um acidente de veículo em razão da conduta imprudente de Platão, que cruzou um sinal vermelho e causou a colisão. Platão violou o direito de Sócrates à saúde. Imediatamente, nesse momento, nasce para o Sócrates a pretensão à indenização. E, ato contínuo, começa a correr o prazo de prescrição e para o Sócrates ajuizar essa ação indenizatória, que provavelmente vai resultar na condenação de Platão, para que este pague valores para ressarcir a vítima pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos. Né? Então, danos materiais e danos morais. Maravilha. Como que eu sei qual que é o prazo de prescrição? Eu sei porque lá no artigo 206, parágrafo 3º, está no inciso 5, está previsto o quê? O prazo de 3 anos para ressarcimento por condutas Para danos ilícitas. patrimoniais, né? Oi? Para danos patrimoniais, 3 anos, né? 3 anos. Entendeu? Sim. Então, veja, eu tenho a caracterização de um prazo de prescrição, por quê? Porque a partir do momento que o Sócrates sofre a lesão, é a partir desse ato, desse fato, que começa a contar o prazo
prescricional para ele promover uma ação indenizatória. Perdeu esse prazo ou passou-se os 3 anos, ele não pode mais requerer nada contra Platão, né? Outro exemplo, agora com outro prazo. Uma loja online de venda de videogames realiza a venda de um PlayStation 4. Nem se existe, eu sou louco para comprar um PlayStation 4, mas enfim, formalizando-a em contrato verbal, sem que o comprador realizasse o pagamento avançado. Cabe o ajuizamento de ação de cobrança, porque como o contrato foi verbal, não dá para executar, porque não tem contrato que se caracterize como título executivo extrajudicial. Então, existe a dívida, o contrato foi verbal, azar da loja online, né? Só que ela tem o direito. Qual que é o direito que ela tem? Ela tem o direito de ajuizar a ação de cobrança contra o seu comprador no prazo de 5 anos, prazo prescricional de 5 anos, por quê? Porque ele quer a condenação do autor a fazer o pagamento da dívida dele. E esse prazo prescricional está previsto lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, né? Então, eu tenho 2 exemplos aqui que querem a condenação, né? Querem o cumprimento de uma obrigação da parte contrária, por isso que eu quero, por isso que se caracteriza como prazo prescricional. Agora vamos lá, 2 exemplos de prazo decadencial. Primeiro, Aristóteles foi coagido a casar-se com Cleópatra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são tempos diferentes, mas o nome é nome, tudo bem. Pelo pai desta. Então, o pai da Cleópatra obrigou e coagiu Aristóteles a casar com ela. Passados 3 anos, o rapaz tomou coragem e decidiu pleitear em juízo a anulação de seu casamento nos termos do artigo 1558 e 1560, inciso 4 do Código Civil. Esse prazo ele é decadencial de 4 anos, pois não está nos artigos 205 e 206 do Código Civil, né? E nesse sentido, a sentença terá um caráter constitutivo. Por que um caráter constitutivo, Idec? Porque, na realidade, o Aristóteles ele vai se utilizar do seu direito de pedir a anulação do casamento por conta daquela coação, né? E veja que esse prazo está previsto no artigo 1558 e 1560, inciso 4. Então, como ele está deslocado dos prazos dos artigos 205 e 206, então já existe a caracterização de prazo decadencial, né? Então, assim, a sentença terá caráter constitutivo, pois será extinta a relação jurídica conhecida por casamento, independentemente da vontade da esposa, do pai da esposa e de quem quer que seja, tendo em vista o caráter potestativo do direito de sávio. Imagine. E veja só que coisa interessante. Ele tem o direito de requerer a anulação do casamento. Ele tem esse direito de requerer a anulação do casamento. Uma vez anulado o casamento, o que acontece? Não existe condenação de ninguém. Ninguém está condenado. O que existe para ele é a constituição de uma nova situação jurídica. Ele deixa de ser casado para voltar a ser solteiro. Ele deixa de ter aquele patrimônio condominial com a sua esposa para deixar de ter patrimônio ou voltar a ter o patrimônio só para si, se é que o patrimônio pertencia só a ele. Então, muda a situação jurídica da pessoa, né? E um outro exemplo, 2 outros exemplos, o exemplo da retrovenda, que eu falei na tela passada, previsto no artigo 505. Então, o próprio artigo 505 do Código Civil prevê que o vendedor, ele perde o direito de recomprar a coisa em 3 anos. Por quê? Porque esse direito de pedir, esse direito potestativo, ele simplesmente caduca, né? Ele decai. E o outro exemplo, artigo 513, parágrafo único e 516 do Código Civil, todos do Código Civil, que fala sobre o direito de preferência, né? Então, assim, o direito de preferência, a pessoa pega e vende um imóvel e ela pode inserir nessa venda, nesse contrato, o direito de preferência, ou seja, se a pessoa vender para terceiro, essa pessoa que vendeu tem direito de ser procurada em primeiro lugar, né? Tem o direito de preferência, tanto por tanto, em relação ao valor da compra, né? De
ter o direito de preferência do imóvel ser vendido para ele. Se for um bem móvel, o direito de preferência pode ser de até 180 dias. Se for um bem imóvel, pode ser um direito de preferência de até 2 anos. Ou seja, se passar mais de 2 anos e o comprador não quis vender para ninguém, o que aconteceu com o direito de preferência do vendedor inicial? Decaiu, né? Professor, só uma dúvida. Oi, pois não, Elec. Dessa parte. Não sei se compete a essa parte que a gente está tratando. Mas o que vem na cabeça agora, consórcio. Pode você está pagando consórcio, aí você deixa de pagar durante 1 ano, 2 anos. Esse consórcio, ele não fica inativo. Ele tem uma parte do consórcio que fala o nome, só que não lembro agora. Ele fica rodando. Aí o exemplo, daqui 2 anos, você quiser vender para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ver quanto que você já pagou de consórcio, vai ver quanto que tem para dever nesses 2 anos, faz a diferença e te paga um valor sobre essa carta de crédito. Certo. Isso entraria, digamos, essa parte que deixou de pagar esses 2 anos, entraria como prescrição ou como decadência? Entra como prescrição. E entra como prescrição por quê? Porque o titular do consórcio, ele teria o direito de exigir judicialmente o pagamento desses valores, entendeu? Por parte do consorciado. Então, como é um direito de exigir judicialmente do consorciado inadimplente, então a gente está falando de direito de prazo prescricional. Tá? Tá bom. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não tem. É isso, Idec, viu? Eu acho que nós... Só uma dúvida. Diga lá, pode falar. Dessa matéria. Sobre direito desportivo. O direito desportivo, ele pega bastante aquela lei do Pelé, né? De imagem, direito. Lei Pelé. Mas assim, Idec, eu não entendo nada de direito desportivo, cara. Eu sou zero à esquerda. E você sabia que o salário do Pelé hoje, nos dias atuais, representa 14 mil reais? Não entendi, desculpa? O salário do Pelé, se fosse colocar hoje atualizado, o valor que ele receberia por mês seria 14 mil reais de salário. O salário que ele recebia no Santos? Isso, atualizado em reais, seria 14 mil reais. Caramba, gente! Olha Neymar só que isso. Tem muito perna de pau aí. Olha só. Mas é interessante isso. Hoje um jogador de futebol, colocando todos os salários, desde quem ganha 1 milhão a quem ganha um salário mínimo, né? O salário de um jogador de futebol, em média, 2 salários mínimos. 2 salários mínimos? Mas você sabe que eu tive um cliente que ele era jogador de futebol, eu acho que do Santo André. Eu acho que era do Santo André. Mas assim, não era de Santo André, era um outro time, eu acho que era da terceira divisão do Campeonato Paulista. Então ele era jogador titular de um time da terceira divisão do Campeonato Paulista, se não me engano era São Bernardo. Eu sei que era um time do Grande ABC. E ele tinha um salário, sabe de quanto? De 7 mil reais. De 7 mil reais. Eu lembro que ele comentou, né, que eu achei interessante, né? Aí ele mostrou lá umas filmagens dele fazendo gol lá, etc. O cara joga bem. Mas assim, é um cara, ele tinha uma certa idade, eu acho que ele estava com uns 24 anos, 25 anos. Então, assim, a probabilidade dele galgar times melhores não era muito grande, não. Mas, poxa vida, para uma pessoa que joga no Campeonato Paulista da terceira divisão ganhar um salário de 6, 7 mil reais, é bom, hein? É bom. Sim. Ajuda, né? Ajuda bem. Só que mas ele comentava o seguinte, que ele jogava, ele recebia um salário desse enquanto ele estava jogando. Porque qual que era o problema dele?
como era a terceira divisão, grande parte do ano ele não jogava, né? Porque não Nossa. tinha atividade. Então, assim, ele tinha que aproveitar muito bem esse salário enquanto ele estava em atividade, porque depois ele tinha que fazer as corridas dele, né? Tinha que correr. O corte. Tá É, bom, então, exatamente. professor. Mas, enfim. E daqui, podemos então encerrar? Vamos, professor. 8h16, boa janta aí, bom final de semana. Muito obrigado. Tem mais alguém com a gente? Não, né? Você Não, falou não que entrou tem. mais um? Não, a Verônica tinha tentado, mas não conseguiu. Conseguiu? Tá bom, então. Então eu vou. Bom, então a gente encerra agora. Bom final de semana. Bom descanso hoje. Eu já vou publicar e já vou postar o vídeo e vou postar também o nosso material no Ava, tá bom? Tá bom, professor, a sua prova vai ser B1, B2, matéria toda ou só B2? A B2, a B2 eu vou fazer só a segunda, só a unidade 3 e 3 e 4. 4. Tá bom. Isso. Obrigado. Agora, no exame, se vocês não vão para o exame, mas eventualmente, se alguém for para o exame, aí é matéria do ano inteiro, do semestre inteiro. Tá bom, então, professor. Tá bom? Obrigado, se cuida. Abração. Tchau, Maravilha, tchau. você também. Abraço, Deck. Tchau, tchau, boa noite.